Tudo bem, Pedro. Eu já converso aqui com a gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde, que é a psicóloga Leda Trindade. Esse é o problema. O doutor disse o seguinte: a internação nós não podemos fazê-lo, mas esse atendimento extra-hospitalar às vezes não funciona. Leda, boa tarde. Boa tarde, Silas. Na realidade, essa internação que você fala, extra-hospitalar, esse atendimento, é para a gente cumprir a Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica no Brasil. Então, essa lei, ela tem 10 anos, e aí, para a gente cumprindo essa lei, que realmente é da reforma, a gente precisa ir acabando com os manicômios, né? Então, no Piauí, há um passado não tão distante, foi fechado o Meduna, né? Mas as coisas não podem acontecer de uma forma irresponsável, né? E essas pessoas ficarem sem o atendimento necessário. A partir daí, vieram os serviços substitutivos, que são os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que hoje no Piauí nós temos 51 CAPs. Então, distribuídos em todo o estado, né? Em polos que tem mais de 20 mil habitantes. Se tiver menos, a gente faz uma pactuação com os municípios vizinhos. Mas, na realidade, a gente precisa muito do apoio da família, porque isso que o doutor Edwirto, que é o diretor clínico do Hospital Aurélio de Abreu, falou, é uma grande realidade. Muitos estão lá, já com alta há mais de 5 anos e ninguém vai buscá-lo. É como se a família estivesse abandonando, como se a família não aguentasse aquele problema e deixa lá a pessoa e abandona. Pronto, é uma transferência de responsabilidade, né? Deixa que o Estado tome de conta. E aí a gente precisa ter muito esse cuidado, e onde a gente também tem o apoio do Ministério Público, que não seja apenas cobrado do Estado, mas também que seja cobrado destas famílias. Entendo. Porque a família, às vezes, tem a aposentadoria desse usuário que tem transtorno mental, mas na hora não quer cuidar da pessoa. Não quer cuidar. Então, a gente precisa estar de olho bem aberto, o Ministério Público está em parceria conosco, porque o Aurélio de Abreu, ele não é um depósito humano, né? É preciso que a sociedade compreenda isso. Ele é um hospital psiquiátrico para atender de forma ambulatorial e de internação, mas uma internação para quando o caso realmente é necessário. Não, pois é, eu entendo o seguinte, eu entendo que tem casos em que a família abandona, que a família quer que deixe lá, quer se ver livre. Agora, existem casos de urgências, que as pessoas estão se sentindo ameaçadas e que não tem a quem recorrer, né? Pronto, existe. Isso é fato. A gente também tem tomado providências nesse sentido, porque muitos estão vindo do interior, né, dos municípios, nem só vizinhos, do sul do estado, do norte do estado. Mas o que acontece? Às vezes falta a informação para essas pessoas que do seu lado tem um CAPS. Então, lá também tem o psiquiatra, lá também tem uma saúde da família, tem médicos das equipes do PSF em atendimento. Mas, às vezes, falta para esses profissionais, segundo eles, no trabalho que nós estamos desenvolvendo, a capacitação na saúde mental. E é o que a Secretaria de Saúde, a gente já está organizando para a partir de agosto, uma capacitação da atenção básica com saúde mental. E aí mandar esse paciente somente para o Aurélio de Abreu, sem saber que tem vaga, sem entrar em contato com essa integralidade de parceria, as coisas vão só complicando. Porque se a gente tirar do Aurélio de Abreu 30 pessoas que estão lá com mandado judicial, sem medida de segurança, são 30 vagas liberadas. Então, alguns juízes mandaram para o Aurélio de Abreu e simplesmente falando internar com tempo indeterminado. Silas, nenhum médico pode colocar isso para internar com tempo indeterminado, porque você não sabe a evolução desse paciente, entendeu? Então nós temos, e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Está tomando espaço, inclusive, de uma pessoa que pode estar em crise, que pode estar colocando em risco a sua vida ou a vida dos outros. Da sociedade, entendeu? Então aquela pessoa já está estabilizada e aí poderia liberar essa vaga. Então o que está acontecendo? Hoje, como o Pedro está mostrando lá, estão lá pessoas que vieram, que estão precisando de um atendimento para transtorno mental realmente e não podem ser atendidas, porque já tem gente no corredor do Aurélio de Abreu. Agora, Leda, que a maioria das participações dizem que os CAPs não atendem a contento, não há um acompanhamento, acesso à medicação, por exemplo, e aí não se tem uma prevenção a crises. A gente só precisa saber quais são esses CAPs. Eu peço a essas pessoas que ligaram que nos dê o nome dos CAPs, porque a gente tem visitado, a gente tem feito supervisão, Silas, e a gente tem sido muito rígido, porque esses medicamentos, o Ministério da Saúde tem um repasse mensal para cada CAPs. E o município dá a contrapartida. Porque eu acho que com a presença da família,
com a presença da equipe multiprofissional do CAPS, com a medicação, eu acho que poderá existir crise, claro, mas será mais difícil. Porque né? vai estabilizando o paciente. Isso. Mas, na realidade, esse rótulo, quando a pessoa tem transtorno mental, sofre muito. Por exemplo, ele não pode estar na rua, saiu do CAPS, ele não pode brincar um momento na praça, porque alguém já acha que ele está em crise. Então, as pessoas já viram realmente as costas. Eles têm um estigma. Há muito preconceito. Há muito preconceito. Esse preconceito, às vezes, ele está fincado dentro da própria família. Não tem dúvida. Né? Muito forte isso. E a gente tem trabalhado. Mas se tem algum CAPS no estado do Piauí que não está funcionando, a gente pede que ligue para a Secretaria de Saúde, para a ouvidoria. A gente vai sim com a nossa equipe fazer essa supervisão, como a gente tem feito, porque a obrigação dos CAPS, a proposta dos CAPS é funcionar de forma correta, dando todos os direitos às pessoas com transtorno mental. Ou seja, uma atenção e um acolhimento com os profissionais, que aí tem uma equipe os CAPS, na verdade, eles são gerenciados pelos municípios. Pelos municípios, em parceria com a Secretaria de Saúde, mas responsabilidade do município. Entendi. Porque tudo perpassa pela Secretaria de Saúde do Estado. Entendi. Mas a partir do momento que está habilitado, a nossa função é supervisionar. Né? E acompanhar se aquela equipe realmente está funcionando. Eu acho que essa rede precisa ser fortalecida. O Areolino nunca pode deixar de existir, né? Porque eu acho que as emergências irão existir. Irão. Em Teresina já chegou o recurso para abrir 4 leitos no Hospital Mariano Gaioso, que fica na Santa Maria da Codipe, e também no Hospital da Primavera. O Estado está abrindo 25 vagas, 25 leitos no Hospital Getúlio Vargas, que aí a gente vai trabalhar a 388, que é a maior, que a gente diz, a maior portaria, a portaria mãe do Ministério da Saúde, que é que institui a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimentos ou transtorno mental ou de uso decorrente de álcool, crack e outras drogas. Então, nessa portaria, um dos componentes dela é trabalhar a atenção hospitalar, mas em um hospital geral. Por quê, Silas? Uma pessoa que tem transtorno mental, ele também pode estar cometido de uma outra doença, do fígado, do pulmão, ele pode ter uma gripe. E aí, como é que vai chegar esse cuidado? Então, no hospital geral, onde tem inúmeras clínicas, ele vai ser atendido de forma integral, sem ter que sair do hospital. Então, isso a gente está caminhando, é lento, é um passo lento, porque você sabe que a burocracia é muito forte, né? Mas a gente precisa respeitar para que a gente não tenha problemas futuros. Pois não. Né? Então, olha, a gente tem feito isso. Leda, por exemplo, em Miguel Alves, há muita gente com crise por falta da medicação. Da medicação. Então, essa medicação, ela tem que ser cobrada do nosso gestor maior do município, que é o prefeito da cidade. Essa medicação é uma obrigação do município? Do município, porque já há um repasse do Ministério da Saúde de R$21 mil para o CAPS 1, que é o caso de Miguel Alves. Entendo. Então, a prefeitura, você sabe, entende muito bem disso, ela tem a obrigação com seus munícipes. Então, na realidade, a saúde está em primeiro lugar. Então, tem que ter uma contrapartida do município em ter um CAPS bem melhor, uma equipe multiprofissional bem ampla, né? Porque agora o Ministério da Saúde vai liberar recursos para a construção dos CAPS. Mas isso não é uma coisa para o mês seguinte, né? Isso é uma coisa também até porque é uma modalidade nova que precisa de adaptação, né? Isso, e tudo demanda tempo. Então, a reforma psiquiátrica e a gente implantando a rede de atenção psicossocial no Estado, a gente já fechou em 5 territórios. No Estado do Piauí, nós temos 11 territórios de desenvolvimento de saúde. Então, a gente está fechando já Entre Rios, a gente já fechou já o Floriano, a gente já está indo na outra semana, uma reunião da CI, para a gente fazer a pactuação desses territórios. E agora, o que que acontece? A gente implantando a rede, as coisas realmente funcionam. Que aí vai ser CAPS, o hospital geral daquele município, e a gente também vai ter para atenção a pessoas com drogas, usuários de drogas, a comunidade terapêutica, que hoje a gente tem 22 comunidades terapêuticas no estado do Piauí, e a gente tem o SAMU, porque antigamente, Silas, o preconceito era tão grande que quem levava a pessoa com transtorno mental para o Areolino de Abreu era a Polícia Militar. Isso. Né? Para você ver, porque aí hoje a gente já conta com a equipe do SAMU, porque estão capacitados, há essa forma dessa integralidade dentro da área de saúde, onde a gente tem conversado, feito capacitação. Então, as coisas estão funcionando, as coisas estão andando, mas a gente sabe da importância de avançar, para a gente poder realmente implantar a maioria das participações condenam a falta
falta de medicamento, né? Nos CAPs, inclusive, de Teresina, né? Aí nos vem a participação, inclusive, que diga a psicóloga que não jogue a culpa nas famílias. As autoridades precisam urgentemente ter ações efetivas nesse caso. Eu não estou jogando somente a culpa na família, né? Mas quando eu falo da necessidade da família, Silas, é porque a família é a base estrutural de tudo. Então, se a pessoa com usuário, a pessoa que tem transtorno mental, se ela tem um apoio da família, ela com certeza ela vai enfrentar um tratamento muito mais motivado. Tem pessoas que têm ainda o preconceito de ir ao psiquiatra porque não quer ser rotulado como doido e não é louco. Uma pessoa que tem transtorno é uma doença como outras doenças. Então, para ser estabilizado, a família é sim muito importante, porque a gente ainda tem muitos, Silas, cárceres privados no nosso estado. Entendo. Muitos. Então, quem é que faz esse cárcere privado? É a família, né? Nós temos um caso, Silas, que depois eu até convido a equipe da Meio Norte para que conheça as nossas residências terapêuticas. Nós temos 3 em Teresina, de gestão estadual, onde a gente tem pessoas, essa residência terapêutica, ela funciona para pessoas que têm transtorno mental, mas que não tem mais nenhum vínculo familiar. Alguém colocou ela na Aurélio de Abreu, ela morou 20 anos, Silas. Nós temos uma pessoa que morou 20 anos na Aurélio de Abreu. Você imagina o que é 20 anos dentro de um hospital daquele? As famílias realmente abandonam, né? E aí a gente tem que contar também com o apoio da Justiça. Da Justiça e do Estado, da própria responsabilidade do secretário, do nosso governador. E a gente tem feito muito isso. Então, essas residências terapêuticas que, como eu falo, eu convido vocês para conhecerem, são todas pessoas que não têm família. E uma delas é cárcere privado de Guaribas. E quando ela veio fazer o tratamento no Areolino, que ela teve alta, nós devolvimos a família e a família não aceitou mais. E nós trouxemos e ela mora hoje numa residência terapêutica. E eu queria aproveitar, Silas, a oportunidade para lhe entregar essa questão que o Adilirto falou das internações compulsórias, é um grande problema. Muitos estão mandando internações compulsórias, também de usuários de álcool e drogas. É porque você consegue, por exemplo, lá em Floriano, uma família me recorreu para que a gente conversasse com o juiz da cidade para compulsoriamente internar um paciente, porque estava querendo matar todo mundo. Né? Pronto. Mas até pode acontecer a compulsória, desde que o juiz encaminhe na petição dele, no mandado dele, um laudo médico, um laudo que mostre que realmente essa pessoa tem transtorno mental. Então, devido a tantos processos que a gente tem na Aurélio de Abreu, tantas internações com laudo, como eu lhe falei, quando o juiz fala por tempo indeterminado, que você olha no processo não tem nenhum laudo médico, isso é preocupante, Silas, porque nós não podemos fazer do Aurélio, como eu falei antes, um depósito. Então, a doutora Eulália, nós tivemos 2 reuniões com ela e ela mandou uma circular para os nossos juízes. Os juízes, né? Prevenindo isso. É porque aí acaba tomando uma vaga de uma emergência. De uma emergência. E onde a Lei Maria da Penha está se dando muito bem aí. Né? Pessoas estão fazendo as mulheres de forma violenta, tratando, e aí na hora essa pessoa tem transtorno. Né? Na hora aparece um transtorno que ninguém sabe de onde veio, e aí interna na Aurélio de Abreu. E aí, como ficam aquelas pessoas que realmente têm transtorno psiquiátrico, precisando de um tratamento? São inúmeras participações aqui, cerca de 150 neste assunto, falando inclusive dessa medicação injetável que não existe no SUS, as pessoas estão tendo dificuldade para ter acesso, que equilibra o paciente. Né? Mas a injetável é sempre quando está em crise. Sempre em né? crise. E aí normalmente é num ambulatório. Mas o Aurélio de Abreu está recebendo, se alguém entra em crise, é nesse período que nós também estamos em crise no Aurélio de Abreu, a gente pede, leve a pessoa para o Aurélio de Abreu, porque lá, de forma ambulatorial, ele está sendo atendido. Ele não está sendo internado, Silas, mas ele está sendo atendido porque os psiquiatras estão de plantão. Tem uma outra participação. As famílias nunca são preparadas para lidar com isso e o Estado não ajuda a prepará-las. Nós fazemos várias capacitações, Silas, onde a família participa, onde a gente convoca essas famílias. O próprio CAPS do município tem a parceria com a família, mas muitas, Silas, não participam. Isso é uma realidade, tá? E a gente pede, assim, que as famílias assumam essa responsabilidade, que cuide, porque na realidade, Silas, um dos grandes remédios, além da questão medicamentosa, continua sendo o amor.